pastor Rui está pregando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros. Então ele vai demorar mais do que eu. Eu estou pregando o Novo Testamento. São 27 livros. Já preguei a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E agora estou retornando na segunda epístola de Paulo a Timóteo. A primeira eu fiz 19 mensagens neste livro tão importante. E terminei a série de Mateus, dom de Deus, a narrativa do grande rei. Foram 112 mensagens neste livro tão importante que fala sobre a pessoa e obra de Cristo. Se você perder alguma exposição deste livro, é só procurar na página da nossa igreja. E hoje nós estaremos iniciando, então, esta segunda epístola de Paulo a Timóteo, na exposição desta carta tão importante, que mostra sobre o encorajamento no ministério contra as adversidades e falsas doutrinas. Vamos abrir então esse livro tão importante para a fé cristã. Esta é a última epístola que Paulo escreveu. Ele estava preso na sua segunda prisão em Roma, e ele escreve esta carta para encorajar o seu discípulo, o seu filho na fé, Timóteo, para que ele continuasse servindo a Deus com seus dons e talentos. Timóteo estava servindo a igreja de Éfeso, quando Paulo escreve esta carta. E Paulo, então preso, envia esta carta a Timóteo para que ele continuasse sendo um grande líder na igreja cristã e continuasse desempenhando o seu ministério com fé e esperança, sem medo da oposição, sem medo do Império Romano, sem medo da morte, sem medo dos adversários, sem medo também dos falsos mestres, e que ele continue pregando o Evangelho da graça de Deus com fé e esperança. Vamos abrir esse texto, então, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, mais uma vez, para que possamos ler esse texto juntos. Você que está em casa também, você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal da igreja para a sua edificação. Diz assim, então, todos juntos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, que possamos entender a Tua palavra, que possamos guardá-la no mais profundo do nosso coração, que o Senhor esteja, ó Deus, tocando na vida de cada irmão, ó Deus, que veio aqui nesta noite ouvir a Tua voz, ó Deus, ouvir a Tua palavra e receber, ó Deus, a instrução do Senhor. Desperta o nosso coração, desperta as nossas famílias, desperta os nossos filhos, desperta o Teu povo, aviva a Tua obra na nossa vida, aviva as famílias, ó Deus, da igreja, aviva cada coração, ó Deus, e que possamos ter sempre esta fé vigorosa, firme, ó Deus, pujante, ó Deus, esta fé alicerçada em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar. As últimas palavras de um grande homem, as últimas palavras de pessoas notáveis, costumam carregar sabedoria e importância. A gente quer sempre ouvir as últimas palavras. No caso de Paulo, as suas palavras finais têm ainda mais valor, mais importância. São dirigidas a seu amado discípulo Timóteo. Timóteo quer dizer aquele que honra a Deus. E essas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. Ao saber que a sua morte se aproximava, Paulo, ele escreveu com amor, com urgência e propósito, oferecendo então orientação e encorajamento.
Diferente de uma despedida em meio à família, Paulo estava preso em uma cela fria em Roma, isolado, com poucos recursos, abandonado de todos, porque ele foi preso, considerado um malfeitor pelo Império Romano. Ele foi colocado numa prisão chamada, uma prisão marmetina. Essa prisão existe em Roma até hoje. Se você quiser fazer uma pesquisa, é só procurar no Google, você vai então entender um pouco esta prisão. Esta prisão, ela tinha apenas um acesso pelo teto, um buraco apenas, onde desciam as refeições e um pouco de luz naquela prisão escura. Era uma prisão como se fosse numa caverna, num buraco no chão, e onde apenas recebia uma luz pequena. E ali Paulo viveu os seus últimos dias. Ele foi condenado por sua fé em Jesus Cristo e ele aguardava a execução. Nero, ele colocou fogo em Roma. Ele queimou 10 cidades de Roma. Só 4 cidades, ou melhor, bairros ali, ficaram sem o fogo em Roma. E ele então colocou a culpa nos cristãos, porque esses 10 bairros queimados não tinham muitos cristãos. Apenas esses 4. E ele colocou a culpa, dizendo: os cristãos botaram fogo nesses bairros. E então ele começou uma grande perseguição contra a igreja cristã. Mesmo assim, nós podemos ver que Paulo, perseguido pelo Império Romano, como um malfeitor, estava preso. Ele usou os seus últimos dias para deixar uma mensagem de fé e liderança a Timóteo, confiando a ele a continuidade do ministério. E Paulo então começa com palavras ternas, falando para o meu filho amado, e abençoando para que ele pudesse receber graça, misericórdia e paz, expressando então o seu carinho por esse discípulo, por esse filho na fé. Em seguida, ele apresenta os desafios e qualidades de um ministro fiel, para que esse ministro possa reavivar o chamado e usar os seus dons com coragem, permanecer firme na verdade, treinar outros líderes, ser disciplinado, resiliente, focado em Cristo. E Paulo alerta Timóteo sobre os falsos ensinamentos, no capítulo 2, 14 a 19. Ele orienta a permanecer na pureza pessoal e a lidar com sabedoria nas relações. Ele fala da fidelidade à palavra e à sã doutrina, que é destacada como essencial no ministério. E o apóstolo então escreve para que Timóteo pudesse ser firme e pudesse enfrentar os sofrimentos deste mundo caído. E ele escreve como os últimos dias serão marcados por falsos mestres e pela corrupção espiritual. Ele fala que os últimos dias serão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele incentiva Timóteo a resistir, lembrando-se do exemplo de vida de Paulo, aceitando o sofrimento como parte do chamado e confiando nas Escrituras como fonte de sabedoria e força. E ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Paulo então, no capítulo 4, ele dá uma ordem, dizendo: prega a palavra. Ele exorta Timóteo a cumprir o seu ministério com fidelidade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da oposição, mesmo diante das adversidades da vida. E essa convocação final de um mentor a seu discípulo mais amado, e nos versos finais, no capítulo 4, verso 9 até o verso 22, Paulo então compartilha a sua solidão e saudades. Ele fala que ninguém, na minha primeira defesa, ninguém se colocou do meu lado, todos me abandonaram. Ele fala de Demas, que amou o presente século e o abandonou. E ele então compartilha a sua solidão
e saudades, mencionando amigos e colaboradores. Ele fala de Lucas, o médico. Ele fala de Priscila e Áquila. Ele fala de Onesíforo. Ele fala de Erasto. Ele fala de Trófimo, que eram colaboradores, homens fiéis. Mesmo diante da morte, o seu amor pelos irmãos e a sua fé permanecem inabaláveis. Suas palavras revelam um homem plenamente entregue a Cristo até o fim. A sua segunda carta a Timóteo é a despedida de um gigante na fé. Suas palavras finais são herança espiritual para Timóteo e para todos os cristãos. E essas palavras nos desafiam a sustentar a verdade com coragem, a conhecer e viver a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, e a sermos fortalecidos pelo Espírito Santo, que nos capacita a enfrentar as adversidades da vida, e não olharmos para trás, mas olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, meus irmãos, no capítulo 1, Paulo fala para Timóteo: guarda o Evangelho. Paulo exorta Timóteo a guardar o depósito da fé com coragem e poder espiritual, confiando no Espírito Santo para manter a verdade pura. Veja aí, no capítulo 1, verso 14, vamos ler comigo? Veja o que Paulo chega a dizer, todos juntos? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda esse depósito. Guarda o Evangelho. Mas no capítulo 2 ele fala o seguinte: sofre pelo Evangelho, Timóteo. O apóstolo incentiva Timóteo a suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo, mantendo-se firme diante das adversidades e transmitindo fielmente o Evangelho. Capítulo 2, verso 3, vamos ler comigo o que ele diz? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Lembra quando eu fiz justiça de guerra em Governador Valadares? Estava escrito assim na frase, ali no quartel: o dever do soldado é lutar. Os irmãos que são da guarda municipal ou da polícia militar desta igreja sabem que o dever do soldado é lutar. Esse é o dever também do cristão. O dever do cristão é lutar, é militar em prol do Evangelho. E está disposto até sofrer pelo Evangelho. Mas no capítulo 3 ele fala: persevera no Evangelho, em meio à decadência moral e espiritual dos últimos dias. Paulo ensina Timóteo a perseverar na verdade que aprendeu, confiando nas Escrituras como fonte de sabedoria e preparo. Nós vivemos num mundo caído, meus irmãos. Nós vivemos numa cultura anticristã, uma cultura que é contra a família, contra o Evangelho, contra Deus, contra Cristo. E como é que nós iremos vencer? Com a palavra de Deus. Veja o que Paulo chega a dizer a Timóteo no capítulo 3, verso 14. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Assim, nós devemos lutar com a Bíblia aberta, com o coração aberto, defendendo sempre os valores do Evangelho de Jesus. Persevera no Evangelho. Mas no capítulo 4, ele fala: proclama o Evangelho. Com uma urgência final, Paulo ordena a Timóteo que pregue a palavra com insistência, independentemente das circunstâncias, pois o tempo é curto e a necessidade é grande. Veja no capítulo 4, verso 2, o que Paulo chega a dizer? Vamos dizer? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E a longanimidade aqui quer dizer a paciência para suportar afrontas. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Em outras palavras, a tempo e a fora de tempo, nós devemos pregar o Evangelho da graça de Deus. Dessa forma, meus irmãos, há momentos que precisamos afirmar o que é essencial antes da despedida. E Paulo, em sua última carta, prestes a enfrentar a morte, ele escreve a Timóteo. Ele não apenas encoraja, mas deixa um testamento doutrinário e espiritual para as futuras gerações,
Como observa João Calvino, Paulo não fala apenas a Timóteo, mas ele se dirige à posteridade, ele se dirige a nós, selando com autoridade a sua vocação e doutrina. Graças a Deus esta carta chegou em nossas mãos, escrita há 2000 anos atrás, e nós a temos como fonte de inspiração, de coragem, como fonte de iluminação e revelação para a igreja de hoje. No texto lido, o apóstolo Paulo reafirma sua identidade como apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus para proclamar a promessa da vida que há em Cristo Jesus. Ele se dirige a Timóteo como seu filho amado, expressando afeição, graça e misericórdia. Paulo declara a sua contínua gratidão a Deus por Timóteo e revela que ora por ele noite e dia, mesmo no calabouço, mesmo nesta prisão mamertina. Paulo está orando em favor de Timóteo, lembrando com alegria de sua fé sincera. E essa fé, ele afirma, já habitava em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, um legado espiritual que agora floresce em Timóteo. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que a fé genuína é um legado espiritual que fortalece, motiva e molda a vida cristã. E Paulo nos ensina que esta fé, mesmo plantada desde a infância, só tem valor eterno quando está fundamentada em Cristo, o cumprimento da promessa para a vida. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que a autoridade do Evangelho está enraizada na vontade de Deus e centrada em Cristo. Veja o que diz o verso 1. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí na tela e que os irmãos possam ler comigo. Todos juntos? Paulo, vamos ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que Paulo, ele inicia com autoridade, mas não autoridade baseada em si mesmo, na sua sapiência, na sua formação acadêmica. Ele diz, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. É Deus que o chamou. Nós conhecemos a história de Paulo. Ele perseguia o cristianismo. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele perseguia os cristãos. Ele recebeu uma carta dos sacerdotes para perseguir os cristãos em Damasco. Mas no caminho de Damasco, ele teve o encontro mais importante que mudou a sua história, mudou o seu rumo, mudou a sua vida, mudou o seu coração. E ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, porque Jesus se revelou para ele dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus então se revelou dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo a igreja, e perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Paulo se tornou apóstolo pela vontade de Deus. A sua vontade humana era perseguir os cristãos, era destruir a fé cristã, mas Jesus mudou a sua história, e ele agora é um enviado de Deus, um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e isso elimina, meus irmãos, qualquer vanglória pessoal. Não foi uma carreira escolhida, mas foi um chamado obedecido, porque Cristo chamou. Segundo John Stott, o chamado de Deus não é uma sugestão para a vida, é uma convocação com propósito eterno. Deus o chamou, Deus transformou o seu coração. E Paulo não usa esses títulos aqui em vão. Ele não escreve a Timóteo apenas como amigo, mas como um apóstolo com autoridade divina. A vocação de Paulo é fruto da vontade soberana de Deus. E a sua missão é anunciar a vida prometida em Cristo, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. E essa promessa de vida aqui é o Evangelho, a vida eterna, a vida abundante, a vida verdadeira existente em Cristo. Só nele nós temos vida eterna. Segundo Charles Spurgeon,
O príncipe dos pregadores, a promessa de vida em Cristo é o único remédio para o mundo em desespero. Nós vivemos no mundo em desespero, que as pessoas não têm esperança de vida além desta vida. Para este mundo, eles apenas dizem: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por isso algumas pessoas caem na noitada, na gandaia, porque eles pensam aqui no agora. Então eles querem aproveitar a sua curta existência apenas nos prazeres desta vida, porque eles não têm uma esperança além desta vida. Para eles, morreu, acabou. A autoridade, meus irmãos, do ministro não está em títulos humanos, mas na fidelidade à promessa da vida eterna em Cristo Jesus. E todo pregador e crente deve apontar para Cristo como a fonte da vida prometida. É nele que nós temos vida, é nele que nós temos esperança. O embaixador, ele não carrega o seu próprio nome, ele carrega o nome da sua pátria, da autoridade do seu rei. Assim é Paulo, e assim somos nós, representantes da vida que há em Cristo Jesus. A igreja anuncia o nome que está acima de todo nome, porque só nele nós temos vida eterna. Paulo mesmo preso, ele não escreve com amargura, ressentido, mas com ternura, desejando a Timóteo graça, misericórdia e paz. Veja o que diz o verso 2. Vamos ler esse texto que vai aparecer na tela, todos juntos? Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça, meus irmãos, é um favor dado a quem não merece. Nós lemos o texto hoje: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que nós somos salvos, nós somos sustentados e capacitados a viver pela graça. Paulo deseja que Timóteo continue vivendo debaixo desse favor, desta graça. Misericórdia é a compaixão divina. Misericórdia é Deus não nos dando o castigo que nós merecemos. Nós merecemos o castigo, mas Deus se compadeceu de nós por sua misericórdia. Nas palavras de Charles Spurgeon, a misericórdia de Deus é como o mar, profunda, constante e sempre presente para nos envolver. Deus nos envolveu com a sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas Deus, pela sua misericórdia, por sua compaixão, nos envolveu. A paz de Deus, meus irmãos, não é a ausência de problemas. Timóteo estava enfrentando muitos problemas na igreja em Éfeso, mas é a presença de Cristo em meio a eles. Segundo Charles Swindoll, quando você é chamado pela vontade de Deus, sua mensagem não é sobre si mesmo. A mensagem do Evangelho é sobre a graça, o dom de Deus para o indigno. É sobre a misericórdia, o ministério de Deus para o desesperançado. E é sobre a paz, o amor de Deus para o angustiado. Em meio às angústias da vida, as vicissitudes da vida, as intempéries da vida, nós temos paz em Cristo Jesus, porque Ele diz: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. É a mensagem da graça, da misericórdia e da paz de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas em segundo lugar, nós aprendemos aqui que a comunhão espiritual se expressa em amor, oração e gratidão. Veja o que diz o verso 3 desse texto. Vamos ler comigo? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo então demonstra um amor paternal, orando continuamente por Timóteo. E nós precisamos aprender a orar uns pelos outros, meus irmãos, interceder uns pelos outros. Sabe por quê? Porque nós somos fracos, nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Careço de ti, Jesus, Ele que nos fortalece.
E aqui Paulo diz que intercede por ele noite e dia. Paulo estava confinado no calabouço, que ele não poderia sair dali. Mas a oração não conhece barreiras. A oração não conhece distâncias. E ele então, mesmo no calabouço, ele se achega ao trono da graça de Deus para interceder em favor de Timóteo. E isso revela, meus irmãos, disciplina, amor e compromisso espiritual. Paulo deixa claro que a sua devoção e intercessão estão unidas a uma consciência limpa, pura, purificada, agora iluminada pelo Evangelho. O Evangelho, ele transforma a nossa consciência. Aquele que era um perseguidor do Evangelho, agora é um transformado pelo Evangelho. E as suas relações agora são relações de afeto, de carinho, de oração em prol do povo de Deus. Cristo nos convida a cultivar relacionamentos espirituais baseados em oração e gratidão. Paulo começa dizendo: dou graças a Deus por aquilo que eu lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Aqui nós podemos ver um pastor orando pelos seus filhos na fé durante a madrugada, revela o coração de Cristo, o bom pastor que intercede incessantemente por nós diante do Pai. Jesus, meus irmãos, é aquele que intercede por nós. Lembro-me que Jesus falou assim com Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos, porque o diabo queria te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Nós precisamos aprender com Jesus a interceder uns pelos outros. Jesus, o que ele está fazendo no céu? Está à toa? Não, está preparando para nós a nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. E além do mais, Jesus nesse exato momento está intercedendo por nós, sabe para quê? Para que a nossa fé não desfaleça. Nós caminhamos e batalhamos nesta vida e vencemos as lutas da vida porque Jesus intercede por nós. E Paulo chega a dizer: lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo era um homem quebrantado. E ele chorou com Paulo. Talvez na sua despedida, na sua última despedida, daquele último encontro, onde Paulo seguiu para as missões em outra localidade, ou diante da pressão ministerial, diante das lutas, dos opositores, das adversidades, das enfermidades. Paulo não esqueceu das lágrimas de Timóteo. As lágrimas de Timóteo mostram que ele não era um líder frio, apático ou mecânico. Por isso Paulo chega a dizer: estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Paulo tinha uma expectativa de rever Timóteo. Provavelmente ele não o viu mais, porque ele estava chegando nos momentos finais da sua vida aqui. Ele sabia que estaria sendo entregue para o sofrimento final. O reencontro, meus irmãos, com Timóteo seria transbordante de alegria espiritual. O reencontro traz consolo, como água fresca ao sedento. E Paulo ansiava por isso. Ele tinha esse desejo de rever esse filho na fé, esse pastor na igreja em Éfeso. Segundo Jonathan Edwards, e ele experimentou em 1740 um grande avivamento nos Estados Unidos. Foi um dos escritores de pastores presbiterianos que escreveu muito sobre o avivamento. E Jonathan Edwards chega a dizer o seguinte: a comunhão dos santos é um dos maiores meios de graça que Deus nos deu. Nós devemos, meus irmãos, amar a comunhão na igreja, amar a comunhão com o povo de Deus, estarmos unidos na mesma fé, adorando o mesmo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós devemos prezar por isso. Paulo não poderia, quem sabe, ver Timóteo novamente, mas ele ansiava esse reencontro com Timóteo novamente. Que a gente possa aproveitar esses momentos da nossa vida com saúde, com a disposição física, com a disposição espiritual, para que a gente possa ter comunhão uns com os outros.
Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos carregar as cargas uns dos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos motivar uns aos outros na caminhada cristã, nós devemos encorajar uns aos outros. Paulo, mesmo preso, não estava pensando nele mesmo, ele estava pensando em fortalecer a igreja, em fortalecer um jovem pastor, para que ele continuasse a pregação do Evangelho e continuar servindo a Deus com seus dons e talentos. Mas finalmente, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui em terceiro lugar? É que a fé autêntica é um legado espiritual que aponta para Cristo. Vamos ler o que diz o verso 5. Olha que texto tão importante para a nossa vida. Todos juntos? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé de Timóteo, meus irmãos, era uma fé real, verdadeira, sem fingimento, sem máscaras. Era uma fé verdadeira. E essa é uma fé que permanecerá firme, meus irmãos, diante da provação. Nós precisamos ter uma fé sem fingimento, uma fé real. Paulo reconhece que Timóteo foi influenciado espiritualmente por sua mãe e avó, mulheres piedosas, mulheres crentes, mulheres que passaram a tocha da fé para sua família. Segundo Spurgeon, a fé começa no lar, é nutrida no exemplo e floresce no coração. Paulo elogia a fé sincera de Timóteo e de suas antecessoras, não apenas para honrá-las, mas para exortá-lo a perseverar, a não desistir, a encorajá-lo, a não olhar para trás, a perseguir no caminho certo. Mesmo diante da plena revelação do Evangelho, Deus preservou o seu povo com a fé verdadeira, voltada para o Messias prometido. É por isso que quando nós lemos no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é o Deus da aliança, meus irmãos. É aquilo que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda a Escritura aponta para Cristo. A nossa fé está centrada em Cristo. Cristo é o elo que dá sentido à fé das gerações. O povo da antiga aliança foi salvo pela fé que eles tinham no Messias que viria. E o povo da nova aliança é salvo pela fé no Cristo que já veio, já morreu a pior morte, a morte cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. O herança, meus irmãos, sem uso prático perde o valor. A fé de nossos pais só é válida se estiver alicerçada na promessa da vida em Cristo. Assim, uma fé herdada, mas não vivida em Cristo, se torna ineficaz, mas quando a fé é vivificada pela palavra, torna-se uma poderosa semente que frutifica. E essa família era uma família de fé, fundamentada em Cristo. Timóteo, uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé sincera, a mesma que habitou na avó Lóide de Timóteo, bem como na vida de sua mãe Eunice. Nossa família, meus irmãos, seja uma família também de fé, uma fé fundamentada em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Concluindo, meus irmãos, ao olhar para a sua própria geração, olhar para a sua própria vocação apostólica, seu relacionamento com Timóteo e a fé de gerações passadas, Paulo nos mostra que a fé verdadeira é um dom de Deus, é um presente de Deus, uma herança espiritual e uma realidade centrada em Cristo. Como disse Calvino, Timóteo mamou a santidade com leite, porque ele nasceu num berço cristão, numa família cristã, e esta fé foi confirmada no Cristo ressurreto.
Paulo viu em Timóteo um legado vivo de fé. A fé que começou na avó, passou pela mãe e agora está firmemente plantada no coração deste jovem líder, desse jovem pastor, uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Esse tipo de fé, meus irmãos, é uma fé genuína, é uma fé contagiante e é uma fé transformadora. Como viveremos em face daquilo que nós ouvimos? Como é que nós devemos viver no século 21? Como é que nós devemos viver a vida cristã neste mundo mau, que também temos adversidades? Temos cristãos presos, temos países fechados para o evangelho, temos o Estado Islâmico que mata e corta a cabeça de cristãos. Como é que nós devemos viver? No mundo onde nós temos uma perseguição no Brasil ideológica contra a fé cristã, onde somos proibidos de pregar o evangelho nas repartições públicas, onde não há abertura das universidades para a expressão da fé. E é por isso que nós devemos saber como nós devemos viver neste mundo. Em primeiro lugar, como viveremos firmados na palavra de Deus, sem abrir mão da revelação de Deus, sem abrir mão do evangelho de Deus, buscando a mesma fidelidade à doutrina apostólica que Paulo desejou deixar selada em Timóteo. Paulo, mesmo preso, não perde de vista o seu chamado, a sua esperança e os seus relacionamentos. Ele permanece firme no evangelho, apesar da prisão e da morte iminente. Ele não tem medo, ele estava firmado nas promessas de Cristo, porque a palavra de Cristo é uma palavra infalível. Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre a sua palavra, e que possamos viver sempre na sua presença, apesar das perseguições, apesar das lutas da vida, firmados no evangelho de Jesus, firmados na sua palavra. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Cristocêntricos nas relações, amando, orando, discipulando com sinceridade, como Paulo fez com Timóteo. Paulo nos mostra o caminho de relacionamentos centrados em Cristo. Ele ama Timóteo como filho amado. Ele ora por ele com constância, de dia e de noite, intercede por ele para que ele não desista, mas continue no pastorado, no ministério. E ele discipula com integridade e visão espiritual. Segundo John Stott, discipular é amar a alma do outro como Cristo amou a nossa. Nós devemos discipular, meus irmãos. Quando encerrei aqui a exposição de Mateus, Jesus deu uma ordem para a igreja. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos discipular, ensinar. Discipular não é fazer admiradores de Jesus, não é fazer um fã-clube de Jesus. Discipular é tornar pessoas alunas na igreja de Deus, na família de Deus, no reino de Deus, aprendiz do evangelho, gente que ama Cristo, gente que conhece a Cristo, gente que conhece o evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo hoje uma geração analfabeta de Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, e por isso nós devemos discipular, porque discipular é amar a alma do outro como Cristo amou a nossa. E essa tríade, amor, oração e discipulado, é a essência das relações cristocêntricas. Nós devemos amar, orar e discipular. Mas finalmente, como viveremos? Guardando o legado. Nós recebemos o legado da fé.
E nós devemos passar essa tocha da fé para as futuras gerações, honrando a fé recebida ao vivê-la intensamente em Cristo, transmitindo-a com fidelidade às futuras gerações. Invistam mais na fé dos seus filhos do que no sucesso deles. Todos nós, pais, queremos o sucesso dos nossos filhos, mas às vezes nós queremos apenas o sucesso material. Não intercedemos e não investimos na fé para que eles possam ter sucesso na vida cristã. Porque nenhum sucesso do mundo, meus irmãos, compensa o fracasso da família. É por isso que nós devemos investir na fé dos nossos filhos. Invista espiritualmente em sua família, ore, ensine, viva a palavra de Deus. Não abra mão de passar a tocha da fé para os seus filhos. Vejam bem, o impacto da fé de Eunice alcançou Timóteo. Como esta família temia Deus. A avó Lloyd, crente, a mãe Eunice passando a tocha da fé para Timóteo, e por meio de Timóteo, igrejas inteiras foram tocadas pela graça de Deus. Vejam bem a importância de Timóteo na fé cristã. 2 cartas a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, e a importância desse líder na igreja cristã. Será que nós temos essa preocupação que Lloyd teve e que Eunice teve de transmitir a tocha da fé para a sua família? Timóteo, meus irmãos, era um homem cheio da graça de Deus, porque a sua mãe e a sua avó não deixaram de orar por ele. Passa a tocha da fé para as futuras gerações. Não desista dos seus filhos. Mas pastor, meu filho está longe, não desiste de orar para os seus filhos. Ele pode estar quebrado, destruído, arrasado, pode estar com todas as ideologias deste mundo na mente dele, pode estar com o seu coração pervertido, mas quem faz milagre é o Senhor Jesus Cristo, porque se ele transformou o apóstolo Paulo, que era um anticristão, um perseguidor da igreja, e ele tornou o maior plantador de igreja de todos os tempos. Meus irmãos, não desiste de orar pelos seus filhos. Passa a tocha da fé para os seus filhos. Veja que Timóteo também teve uma família cristã piedosa, que amava a Cristo e que orava pelos seus filhos. E Timóteo foi uma bênção também no reino de Deus. Nós devemos, meus irmãos, preocupar com a família, porque família é o projeto de Deus. Como a família está sendo atacada? Quantos divórcios, quantas separações, quantas brigas. E eu quero dizer aqui para os crentes desta igreja. Eu, pastor Rui, estivemos visitando algumas famílias. Como Satanás tem atacado as famílias. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão da sua família. Ore e interceda por sua família, para que a sua família possa andar na luz de Jesus. Interceda, clame a Deus. Pegue aqui o exemplo desta família de fé. Lloyd, Eunice e Timóteo. Uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, o apóstolo João chega a escrever na sua 3ª epístola, no versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Que Deus nos abençoe. E andar na verdade é ter a sua fé fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Essa é a fé que permanece. Que Deus nos abençoe. Eu convido os irmãos